Quais os maiores desafios da educação pública em nível municipal? O que mudou ao longo dos últimos 30 anos em termos de acesso, progressão e aprendizado dos alunos em conhecimentos básicos de linguagem e matemática? O Brasil, em certo sentido, evoluiu bastante no sentido de incluir uma porcentagem bem maior de crianças. Então, hoje, praticamente todas as crianças, pelo menos até 13 anos de idade, estão na escola, né? A partir do 14, você começa a ter um pouco de evasão. Nós tínhamos uma taxa de reprovação, né? Uma taxa de repetência muito elevada, problemas de fluxo muito graves. Eu acho que a gente corrigiu grande parte desses problemas de fluxo. Então, eu acho que hoje nós temos praticamente todas as crianças na escola com um fluxo muito mais razoável, com uma taxa de aprovação bem mais elevada, e a gente pode se concentrar agora na questão fundamental da escola, que é o aprendizado. Nisso, nós temos problemas graves, quer dizer, a Avaliação Nacional de Alfabetização mostra que praticamente metade das nossas crianças não têm a proficiência que elas deviam ter. Então, os desafios em termos de garantir que essas crianças aprendam, e em particular que as crianças mais pobres, mais vulneráveis, aprendam, é o grande desafio hoje, né? Então, para um prefeito, para ele enfrentar... E o prefeito hoje ele tem uma vantagem, que o número de crianças no Brasil já está diminuindo. Então, ele vai ter, ao contrário do que ele tinha antes, que ele tinha que construir uma quantidade grande de escolas, contratar um monte de professores, ele tinha um sistema que estava em expansão, e depois ele tinha um sistema que ele tinha que descongestionar o sistema. Agora ele tem um sistema que tem uma entrada relativamente decrescente de crianças, com um fluxo já adequado. Ele não vai precisar contratar tantos professores, logo ele pode se concentrar muito mais em contratar melhores professores e gerar uma qualidade, uma educação de melhor qualidade. Para isso, ele tem que escolher muito bem o seu secretário de educação. Então, eu acho que a educação no município, né, como os grandes municípios aí de sucesso educacional têm demonstrado, depende dramaticamente de você ter uma grande liderança à frente dessa Secretaria de Educação. Porque, lembrando que qualquer Secretaria de Educação, né, no município de médio, de grande porte, vai ter que liderar uma quantidade enorme de educadores, né, uma quantidade enorme de crianças, adolescentes, jovens. Então, a importância do secretário de Educação é fundamental. E eu acho que o que o Brasil tem mostrado é que, hoje em dia, mais importante do que um secretário que consegue e que tem muito recurso, é um secretário que sabe usar muito bem os recursos que tem. Então, a eficiência no gasto desses recursos é fundamental. Isso tem que ser um secretário que consiga dar eficácia ao gasto que nós temos, porque cada vez mais nós temos mais dinheiro para a educação, cada vez nós temos menos alunos. Logo, nós vamos ter mais gasto ainda por aluno. E eu preciso de um secretário que saiba converter esses gastos em aprendizado. Isso quer dizer eficiência, tem que ser um secretário que saiba usar eficientemente esses gastos, mas saiba também selecionar prioridades e trabalhar com um sistema de gestão focado no aprendizado do aluno, ou seja, um sistema que use eficientemente e de uma maneira eficaz os resultados. Ou seja, a solução é um secretário muito bom e, principalmente, um secretário que saiba
não tanto inventar, mas um secretário que saiba copiar, porque não faltam municípios brasileiros com grande desempenho. Então, o secretário pode inventar um pouco, mas, acima de tudo, ele tem que aprender ele tem que saber e gostar de copiar as melhores práticas que existem por aí. Quais os melhores indicadores sobre educação pública em nível municipal? E que cuidados os jornalistas precisam ter ao lidar com eles para evitar distorções? Então, eu acho que o Brasil, né, ele tem hoje um dos melhores sistemas de acompanhamento e monitoramento da educação no mundo. Poucos países têm um censo escolar a nível de aluno, como nós temos em todo o território, né? E avaliações bianuais sistemáticas que avaliam a alfabetização, avaliam ao final dos anos iniciais e ao final dos anos finais. Então, nós temos um sistema de avaliação muito bom. Nós conseguimos calcular aí as taxas de promoção, as taxas de evasão a nível municipal e etc. Então, eu acho que hoje, eu acho que os jornalistas estão muito bem equipados, eles têm um conjunto de indicadores a nível municipal absolutamente fantástico, com uma série histórica, de tal maneira que ele possa ver como isso vem evoluindo ao longo do tempo. Eu acho que o jornalista tem que tomar 2 cuidados quando ele olhar para um município, né? O primeiro cuidado é que a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela é muito mais ampla do que as nossas avaliações. Então, não é porque necessariamente nós estamos indo bem naquilo que a gente avalia que a gente está garantindo o direito ao aprendizado de todas as crianças, ou seja, não necessariamente elas estão aprendendo e se desenvolvendo, em particular naquelas 10 competências gerais da base, que nós não estamos medindo. Então, nós estamos medindo muita coisa, e, em certo sentido, INEP e as secretarias estão de parabéns, porque elas estão medindo muita coisa, mas nós temos que ter cuidado de que nem tudo que precisa ser medido está sendo medido. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, a nível municipal, é importante a gente também olhar para o grau de municipalização. Tem municípios que estão operando só com algumas poucas escolas e cobrindo apenas uma pequena parcela daquele município, né? E o prefeito, ele tem que cuidar da educação dos residentes do seu município e não das escolas da sua rede. Então, se as escolas estaduais naquele município não estão funcionando, sim, missão do prefeito conversar com o governador, conversar com o secretário estadual de educação e ver o que está acontecendo naquelas escolas. Então, eu acho que os jornalistas ele tem que olhar tanto para a rede municipal, mas tem que olhar para toda a educação naquele município, porque, inclusive, comparando municípios, uns têm algumas poucas escolas, enquanto que o outro assumiu a responsabilidade pela rede inteira daquele município. Então, seja em termos de tamanho da rede, seja em termos de escopo da abrangência dos resultados educacionais, é muito importante prestar atenção nesses 2 fatores e prestar também muita atenção na desigualdade educacional. Alguns municípios, o desempenho das várias escolas é muito parecido, outros municípios têm uma enorme diversidade, uma enorme disparidade de resultados entre escolas, o que significa uma desigualdade de oportunidades inadmissível. Graças às assimetrias municipais, os desafios das prefeituras no setor da educação variam muito. Você poderia comentar sobre tais diferenças a partir do estudo diagnóstico de sua autoria, publicado em 2019 pelo Instituto Ayrton Senna? Nós temos no Brasil 2 tipos como em qualquer lugar, né? Nós temos 2 tipos de diversidade. Por um lado, os municípios brasileiros vivem realidades muito diferentes. Uns são gigantes, outros são pequenos,
Uns são ricos, outros são muito mais pobres, e, portanto, uns têm muito mais condições do que outros, um tem uma complexidade de gestão muito maior do que outros. Então, obviamente, a gente tem que levar em consideração essa heterogeneidade grande entre as diferentes redes. Mas, mais do que isso, nós temos uma heterogeneidade de soluções. Nós temos municípios que são do mesmo tamanho, têm a mesma condição socioeconômica e alguns têm um desempenho educacional absolutamente fantástico, enquanto outros têm um desempenho medíocre. E isso acontece, às vezes, com escolas dentro de uma mesma rede. E, portanto, uma das coisas mais importantes no Brasil é que nós temos um sistema educacional altamente descentralizado. Ou seja, nós temos milhares de redes municipais de ensino e 26 redes estaduais e uma rede distrital de ensino. Isso quer dizer que cada uma tem a independência para experimentar coisas diferentes. E elas têm experimentado coisas diferentes, com sucessos, com níveis de sucesso completamente diferenciados. Então, é super importante que essas redes aprendam uma com as outras. É muito importante que o Brasil aprenda consigo mesmo. Nós temos muito para ensinar, nós temos muitas redes que têm muito para ensinar e nós temos muitas redes que têm muito para aprender. Para isso, não é simplesmente copiar, é copiar adaptando à situação de cada um. Então, uma rede no Sul pode copiar uma rede do Nordeste, obviamente adaptando para suas necessidades e vice-versa. Então, eu acho que o Brasil tem uma heterogeneidade fantástica, mas isso pode ir tremendamente a nosso favor, porque essa heterogeneidade, com o grau de descentralização que nós temos, permite a experimentação e daí nós podemos copiar daqueles que tiveram sucesso. Qual a sua opinião sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC 015 de 2015, que visa transformar o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, num programa permanente? Eu acho que o Fundeb ele é uma excepcional ideia, né? Obviamente que você criar um fundo solidário onde os recursos vão para onde os alunos estão, né? E não aonde eles são arrecadados, é uma ideia sensacional. Agora, eu acho que o nosso Fundeb ele tem que ser regulamentado a nível constitucional apenas nos seus elementos mais básicos, aquilo que a gente não vai precisar mudar de tempos em tempos. Certo? E, portanto, eu acho que a PEC 1515, eu acho que ela regulamenta demais o nosso Fundeb, por exemplo, regulamentando quanto desse recurso eu devo gastar ou não devo gastar com educadores, né? Então, isso não é alguma coisa que eu tenha que regulamentar a nível constitucional, tá certo? Então, eu acho que a nível constitucional nós deveríamos ter, sim, um Fundeb, um ato de extrema solidariedade, que eu acho que devia ser, inclusive, mais amplo. Eu acho que, na verdade, a gente fala de Fundeb, mas, na verdade, nós temos Fundebes, porque, na verdade, nós temos 27 fundos, nós não temos um fundo. Então, nós deveríamos criar um único fundo, que fosse solidário entre todos os estados brasileiros, entre todos os alunos brasileiros. Então, o gasto por aluno deveria ser único em todo o território nacional e não diferenciado dependendo da unidade da federação em que você se encontra. Além disso, o Fundeb é um fundo que não é plurianual. Então, o Fundeb chega no final do ano, você tem que gastar o dinheiro de qualquer jeito. E a educação, se a educação é alguma coisa, a educação é um gasto permanente. Então, a educação precisa de um fundo que suavize a sua despesa ao longo do tempo. Então, um ano que você tiver uma receita alta, você poupa.
para um ano onde você tiver uma recessão ou uma dificuldade de receita, você poder, ou uma necessidade especial, você poder gastar. Então, o fato do Fundeb não ser um fundo plurianual é um problema. Então, tem vários detalhes na regulamentação do Fundeb que tornam ele menos ideal do que ele poderia ser, mas certamente é um instrumento vital para a sociedade brasileira a gerar maior igualdade. Agora, um aspecto fundamental que a gente precisava incorporar ao Fundeb é o incentivo à eficiência no gasto. Porque para um aluno num município qualquer, não importa que o gasto naquele município é igual ao gasto no município vizinho. O que ele quer saber é se a qualidade da educação que ele recebe é igual à qualidade da educação que o amigo dele no município vizinho recebe. E a qualidade da educação que ele recebe depende do gasto por aluno, mas depende também da eficiência, da eficácia, da efetividade com que esse gasto é realizado. E, portanto, o que a gente tem mostrado é que, na verdade, 20% da desigualdade em qualidade da educação no Brasil, entre redes, vem de diferença de gasto. 80% vem da diferença de qualidade do gasto. E o Fundeb, com todo o poder que ele tem de redistribuir recursos, se ele fizesse redistribuição de recursos, pelo menos uma parcela dela, relacionada a incentivos para que você tenha um bom desempenho educacional, como o Ceará liderou o Brasil nesse aspecto, incluindo na sua distribuição do ICMS uma parcela que está relacionada ao desempenho educacional, nós incentivaríamos os municípios e as redes a buscarem eficiência. Então, se a gente pegasse uma pequena parte do Fundeb e, em vez de fazer essa parte do Fundeb distribuída automaticamente pela matrícula, mas que essa parte fosse distribuída para aqueles municípios que tivessem um melhor desempenho, nós daríamos um incentivo para que os municípios buscassem uma maior efetividade e, dessa maneira, copiassem as melhores práticas um dos outros. Se você estivesse cobrindo as próximas eleições, que perguntas faria a quem se candidatar a prefeituras e câmaras municipais? Eu acho que a principal... você tem, eu acho que, duas perguntas fundamentais, né? Eu acho que a primeira é: prefeito, como que você vai escolher o teu secretário de educação? Porque eu preciso que você escolha alguém que seja tecnicamente e administrativamente muito competente, né? Porque, na verdade, o sucesso da educação não depende de você escolher alguém que seja honesto, dedicado, esforçado. Isso aí é o ponto de partida. Qualquer secretário de educação tem que trabalhar muito, está disposto a enfrentar muito estresse, ser dedicado, honesto e etc. Mas, acima de tudo, ele tem que ser tecnicamente competente, ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer. E a segunda a questão fundamental a ser perguntada é que qual é o modelo de mudança que esse prefeito, junto com a sua equipe e com o seu futuro secretário, tem para o município. Ou seja, se o município vai alcançar um certo resultado, ele precisa de um modelo de mudança. Ou seja, o que vai mudar que vai me levar para aquele resultado? Ou seja, o que eu vou mexer e por que eu vou mexer no que eu vou mexer, de tal maneira que eu vou alcançar o que eu quero alcançar. Não adianta eu ser entusiasmado, não adianta eu ser esforçado. Eu tenho que ter um plano técnico com um modelo de mudança, com relações de causa e efeito que identifiquem quais são os problemas da minha educação e como que eu vou enfrentar esses problemas que foram identificados. E isso é
mais importante até do que a quantidade de recursos que o prefeito vai colocar na área de educação, porque isso é que vai dar efetividade à Secretaria de Educação, e isso tem que estar, obviamente, tem que ser construído, obviamente, de uma maneira compartilhada com o seu secretário de Educação. Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o cenário atual das finanças municipais no setor da educação básica? O que nós temos que fazer em educação é conseguir viver com os recursos que nós temos e, portanto, o Brasil tem uma deficiência muito grave, que é o uso pouco eficaz, pouco efetivo dos recursos que nós temos em educação, e essa nossa deficiência, ela chega a ser um ativo, porque como vamos dizer que em Singapura eles estão usando os recursos dele de educação da maneira mais eficiente possível. Eles só têm uma maneira de melhorar a educação, aumentar o gasto com educação. Nós que não usamos os nossos recursos da maneira mais eficiente possível, temos uma maneira, sim, de melhorar a nossa educação sem precisar mais recursos, é aumentar, melhorar a eficácia com que a gente usa esses recursos, e uma das maneiras de fazer isso é copiar aqueles municípios brasileiros que estão tendo um desempenho absolutamente fantástico. E o Brasil é um país onde a capital brasileira com melhor desempenho educacional é Teresina, e a segunda é Palmas. Então, claramente indicando o seguinte: ter um plano e saber o que você está fazendo é tão ou mais importante de quantos recursos você tem.